Tudo bom com vocês? É sempre começando assim, né? Olá, galera. Então, se você pegar os outros vídeos, também a gente começa dessa forma. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a hora do Enem, né? A gente está nesse projeto e conforme a gente vem sempre fazendo, chamando uns colegas e vamos aguardar um pouquinho a galera entrar. Grande Robson, eu soube que você estava viajando, meu velho, mas aproveite. Aí a gente tá aqui, tá tudo testando essas coisas todinho. Quem vem agora falar com a gente é na verdade uma professora de matemática, vem desenrolar as coisas pra gente, né? Deixa eu ver aqui, mais uma fera da ECIT. Deixa eu ver, como é que vai ser isso aqui? Não sei como é que tá o áudio aí pra vocês, minha gente, mas tá em ordem. Calma, Érica, que eu vou te chamar, viu? Deixa eu ajeitar aqui as coisas. Vamos lá. Vamos chamar aqui a teacher. Boa tarde, Terezinha. Tudo bom? Érica, cadê você? Boas tardes, Boa professor. tarde. Tá certo. Você me escuta Boa bem? tarde, pessoal. Escuto sim, antes eu não estava ouvindo. Tá certo. Tá ouvindo? Agora sim. Agora sim, agora eu estou ouvindo. Pronto. É porque de vez em quando Assim tá. que eu entrei na live, eu não estava ouvindo. Aí, agora eu consegui ouvir. Tá, beleza. E se por acaso, durante a conversa da gente, o áudio não ficar muito bom, aí eu vou. Saio e entro de novo, tá certo? Oi? Certo. Assim, Agora eu estou ouvindo. de vez em quando, tua imagem está cortando aqui para mim. Mas assim, Érica, durante a transmissão, se por acaso você não me escutar, aí eu vou, saio e entro de novo, tá certo? Tá certo. Tá certo. Vamos aguardar Pronto. entrar mais alguém antes de eu dar início. Ah, sim, vamos conversando. Esse vídeo, na verdade, vai ficar salvo, tá certo? E depois, os nossos Certo. queridos Tá alunos certo. tiram a dúvida com você, professora. Tá bom, tá certo. Vamos lá, né? Que o Tá Enem bom. está se aproximando. Pois é, então, Então, eu quero agradecer. pra... Pode Eu quero falar. agradecer, eu quero agradecer primeiro você ter aceito o convite, agradecer também a nossa gestora, Dona Elisete, a Tamires, nossa coordenadora, que também nos acompanha sempre, a vocês que fazem parte também da ECIT, de todas as áreas que também abraçaram essa causa. E, assim, o Enem se aproxima realmente, né? E os meninos não podem ficar de fora das dicas, que no dia a dia é difícil encontrá-los. Imagina agora em plena pandemia. Então, eu espero que eles absorvam suas dicas, né, o máximo possível. E agora a gente vai de porcentagem, né? De porcentagem. Com o Ivan, com o Ivan a gente conversou sobre frações e com você, outra fera da Eu matemática, assisti a live de Ivan. aí a gente vai de porcentagem, tá certo? Fique à vontade e vamos embora. Certo. Quero agradecer o convite, né? Os meninos do terceiro ano, Bruno. Agradeço ao professor Biratã, disciplina de pós-médio. Isso está fazendo um diferencial. Essas aulas ficam lá gravadas, que eu já assisti. Teve lives que eu não participei, mas depois eu assisti, né? Então é mais um recurso para os alunos. Então, assim, recurso eles têm, né? Não está tendo esse contato físico com o professor, mas eu acredito que todos os professores estão aqui para dar o suporte. Se precisar da nossa ajuda, pode contar conosco, que todos estamos aqui para trabalhar em prol do sucesso de vocês, certo?
Então, assim, aí eu fiquei imaginando, meu Deus, 1 hora de porcentagem só falando, porque você sabe que matemática tem que ter o papel, tem que ter uma canetinha na mão, né? Então, alunos que estejam aqui online agora, e se quiser pegar seu papel, sua caneta, pode pegar, certo? Porque matemática a gente aprende praticando. Só de ouvir não é suficiente, você tem que praticar. Muito bem, o professor já pegou a canetinha dele. E biologia precisa de matemática, né? Quando você está lá em genética, sempre recorre, professora, dê probabilidade dos meninos, né? E porcentagem, probabilidade, muito. Com certeza. Um abraço, Maíra, um abraço, Kézia. Vou fazer o seguinte. Vou vendo aqui. As perguntas, eu vou anotando o que eu puder, aí eu vou te passando aos poucos, tá certo? Certo. Eu preparei uns slides, aí eu vou projetar aqui na minha TV. Então, eu vou inverter a câmera e vou ficar à frente da minha TV. Então, as perguntas, como eu estou com fone, você pode falar as perguntas que eu escuto. Só não vou estar ouvindo as mensagens. Então, se algum aluno quiser interromper para fazer alguma pergunta que não entendeu alguma parte, você pode falar, Biratã, que eu estou ouvindo, certo? Show de bola. Então, essa é a professora altamente tecnológica. Tá certo. Estamos aprendendo com essa pandemia, né? Algo bom a gente tem que levar com essa pandemia. Então, assim, a utilização dos recursos está sendo um desafio para os professores, mas, assim, a gente corre atrás, né? Tenta se adaptar a esse momento. Então, vou inverter aqui a câmera, certo? Qualquer pergunta, professor, que algum aluno fizer, pode me perguntar, certo? Fique à vontade, todos que estão aqui presentes na live, para tirar suas dúvidas, certo? Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui e dizer, não, eu aprendi um pouquinho assim, mas eu aprendi nessa live sobre porcentagem, certo? Então, vou inverter aqui o lado. E aí, já está dando para ver agora a porcentagem, né? Então, vamos lá. Com certeza. Então, nosso conteúdo de hoje, né, é porcentagem. E o que é porcentagem? Então, eu coloquei uma breve definição. Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representado pelo símbolo %. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar parte de algo inteiro. Então, aquele número que, qualquer valor, que a razão entre esse valor e 100, a gente chamamos de porcentagem, ou seja, o denominador tem que ser 100. Então, eu tenho aqui, exemplos. 13%. Esse símbolo aqui é da porcentagem. Essa é a forma percentual, certo? Então, eu também posso representar esses meus 13% em forma de fração. É 13 sobre 100. Por isso, a gente diz que porcentagem é a razão entre um número qualquer. Então, nesse meu caso aqui é o 13, né? Isso é 100. A razão, quando eu falo, é a divisão entre um valor qualquer e 100. Todo o denominador tem que ser 100, certo? Então, aqui eu tenho 13 sobre 100, é a representação fracionária da minha porcentagem, 13%. E eu também posso representar esses 13% na forma decimal. Como é que fica na forma decimal? É só você dividir o 13 por 100. Dividindo 13 por 100, você tem 0,13. Então, essa é a representação decimal de porcentagem, certo? Então, eu posso trabalhar ele na forma aqui percentual, que também é chamada em taxa. Em alguns livros você vê, a taxa é 13%, principalmente em matemática financeira, né? Ele chama muito de taxa. Então, aqui é a forma percentual, fracionária e decimal. E também tem quem chame de forma unitária. Por que unitária? Porque quando você tem o 100 dividido por 100 vai ser igual a 1, né? E todos esses números aqui, ele vai se aproximando de 1. Então, por isso a gente diz também da forma unitária. Ou decimal, certo? Entendido essas representações aqui? Sim, escuta. Eu tenho uma dúvida, professora. Posso? Aliás, o que você mostrou, assim, as variações entre os alunos do ensino médio. Você confere, assim, os maiores erros que acontecem nas interpretações no começo do ensino médio, lá no final, você acha que ainda muita gente tem essas dúvidas quando se trabalha com esses números? Na verdade, Biratã, a gente recebe os alunos no ensino médio com a base, né, a base muito fragilizada.
Eles chegam sem saber dividir, chegam sem saber porcentagem, não lembra mais quando você vai fazer uma operação com fração, como o professor Ivan estava explicando, não lembra mais quando denominadores são diferentes. Então, se você não tem uma base fortalecida, né, você vai ter dificuldade no ensino médio. Então, porcentagem não é um conteúdo que está lá no ensino fundamental. Mas aí, se você esqueceu, você tem que estudar novamente, porque lá no ensino médio você vai precisar de porcentagem na biologia, quando estiver estudando genética, quando estiver estudando probabilidade em matemática, quando estiver fazendo matemática financeira, você vai precisar muito de porcentagem. Então, é um conteúdo que está interligado a outros. Aí você pode até analisar as questões de Enem e falar assim, mas eu não vi questão de porcentagem. Mas tinha lá no gráfico, dizer tantos por cento é isso, entendeu? Tem também questão de geometria analítica, ele pode estar lá de uma forma, né, escondidinho, mas porcentagem tem sim nas questões. Então, assim, essa aqui há 3 formas de representar a porcentagem, certo? Não é só dessa forma aqui, não. Se eu tenho 13 sobre 100, é um número que eu posso representar em forma de percentual. Ou 0,3. Se eu tenho 0,3, eu já sei que é 13 sobre 100 ou 13%. Ok? Posso prosseguir? Sim, senhora. Meta bronca. Se for rápido demais, vai freando um pouquinho, tá? Tá ok. Eu tô entendendo Então, perfeitamente. Os alunos aí porcentagem, né? Eu tenho aqui 10%. Oi? Não, e as perguntas, Biratã, as perguntas que eles vão fazendo, você vai lendo aí para mim, certo? Eu tenho aqui, ó, 10%. 10%, só representando novamente, né? Isso é 10 sobre 100. Lembrando que para representar a forma fracionária, o meu denominador vai ser sempre 100. O que vai variar aqui, ó, é o valor dado. Então, é 10 sobre 100. E na forma decimal, como é que eu faço? É só dividir o 10%. Para facilitar, você pode cortar aqui, ó, esse 0 com esse 0, fica 1 dividido por 10, que é 0,1. 15% também é 15 sobre 100. Você dividir 15 por 100, é só deslocar aqui a vírgula 2 casas para a esquerda, dá 0,15. Às vezes também, professor, uma dificuldade é essa. Eu não sei dividir. Mas quando é divisão por 100, por 10, por 1000, tem essa questão de deslocar a casa para a esquerda. Se eu estou dividindo por 10, eu desloco a vírgula, uma casa para a esquerda. Se eu estou dividindo por 100, eu desloco a vírgula, 2 casas para a esquerda, certo? E se o número não tiver vírgula? Você vai acrescentando 0, se for necessário, né, e desloca a vírgula para a esquerda, certo? Eu tenho aqui, ó, 0,5%, é 0,5 dividido por 100. O que é que vai acontecer com a vírgula? Deslocar 2 casas para a esquerda, ó. Ela estava aqui, né? Saiu daqui, ó, 1, 2. Se o número aqui não tem mais número na frente, é só aumentando 0. Então, 0,5% é 0,5 sobre 100 e na forma decimal 0,005. Entendido essa parte? Só representando, né? Ainda não estou mostrando como calcular a porcentagem. Tem uma aluna que pergunta se na questão da porcentagem sempre será dividindo. Eu não sei se essa divisão, ela quer dizer sempre houver divisão com uma razão ou só sobre 100. Tu esclarece isso para ela? Se essa divisão é só sobre... No caso, como eu falei que porcentagem é uma razão entre um valor e 100, quando eu falo razão, é uma divisão. É sempre uma divisão, essa forma fracionária aqui, quando eu tenho uma fração, esse tracinho aqui representando divisão. É sempre dividindo o seu valor por 100, certo? Mas tenha calma que no decorrer desses slides eu vou mostrar como calcular a porcentagem. Aqui eu só estou fazendo a representação desse número em percentual, em fracionário e em decimal, ok? Sim, senhora. Mas lembrando que é sempre dividido por 100, né? Quando você quiser 10%, lembra, é 110 sobre 100. Ok? Posso prosseguir? Pode, senhora. Agora já está chegando o que os alunos querem. Qual é o valor de 30% de 80? Você vai lá comprar aquela calça jeans, custa R$80, e lá na loja está dando um desconto lá de 30%. E aí?
Quanto é 30% de 80? Ó, esse 80 aqui, R$80, é o meu 100%, é o valor total, certo? Eu quero saber quantos por cento, né, isso aqui é 30. Aqui eu tenho o valor, certo? E aqui eu tenho o percentual, esse 100. Por que esse 100? Porque o 80 representa meu 100%. E esse 30% é o desconto que eu vou ter, certo? Então, armando aqui, você vai fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. O x multiplica 100, 100x. 80 multiplica 30, 8 vezes 3, 24, acrescento os dois zeros, 2.400. Multipliquei os meios pelos extremos, certo? E agora? Agora eu vou resolver a equação. X, isolando x, x é igual a 2.400. E esse 100 que está aqui multiplicando o x, ele vem para o segundo membro da equação, dividindo. Para dividir 2.400 por 100, para facilitar meus cálculos, você pode cortar os zeros. Restou quem? 24 dividido por 1, que é igual a 24. Eu posso fazer esse cálculo desta maneira. Qual é o valor 30% de 80? Então, 30% de 80 é R$24. Eu posso fazer o cálculo dessa maneira. Mas aí o professor Paulo me explicou de outra forma. Está errado? Não. Matemática, a gente tem vários caminhos. Você faz o cálculo da maneira que você acha que é mais fácil, certo? O importante é chegar aqui, ó, no resultado. Então, vamos lá. Ou, essa aqui é outra maneira de você calcular essa questão aqui. Resolver essa questão. Quanto é 30%? É 30 sobre 100. Então, aí você pega 30 e representa 30% na forma fracionária, multiplica pelo 80. 30 vezes 80 dá 2.400. Depois divide por 100. 2.400 dividido por 100 é igual a 24. É outra maneira também de você fazer o seu cálculo de porcentagem. E essa forma é mais rápida. Ou né? ainda, é só multiplicar, né, esse valor por esse e dividir por 100. Ou ainda, o 30 é quem? É 0,3. Porque quando eu divido 30 por 100, é 0,3. Ou você pode pegar 80 e multiplicar por 0,3, que também você chega no 24. Então, assim, de qual maneira, professor, eu utilizo? A primeira, a segunda, a terceira. Uma das três. Por quê? Todas as três chegam no mesmo resultado. Você faz o que você achar que é fácil para você. Porque o que é fácil para mim pode ser difícil para você. Então, você escolhe que maneira você utiliza para calcular a sua porcentagem. Ok? Importante é chegar no resultado. Com certeza. Agora, Ok, sabe o que professor? Alguma pergunta? Sabe o que eu percebi? É que para ficar mais rápido para ele, a maneira mais rápida e mais fácil, ele tem que praticar, né? Porque regra de três, a regra de três que você ensinou, ela é fácil, mas você tem que armar tudo direitinho e fazer, e você perde um pouco mais de tempo. É mais seguro. Perde tempo, né? Eu vejo ela como mais segura, mas no final, dá um macetezinho para ser bem aqui as maneiras que você tem de calcular, mas depois eu vou dar umas dicas também para você já fazer seu cálculo direto, bem mais rápido, ok? Sei, tá ok. Alguma dúvida dos meus alunos aí que estão assistindo a live? Os seus alunos estão assistindo a live, professora, não tem dúvida nenhuma, você é show de bola. Vamos embora. Graças a Deus. Não estou entendendo tudo ou nada, né? Então, assim, o intuito dessa live é que vocês aprendam pelo menos o cálculo mínimo de fazer umas porcentagens simples, né? Então, vamos lá. E agora, 60% de quanto é 27? 60% de qual valor vai ser igual a 27? Ixi, então, Maria. Aqui, ó, e 60% de qual valor é 27? Não é 60% de 27 não, tá, gente? É 60% de um determinado valor que eu não conheço, vai ser igual a 27. Outra coisa, professor, os alunos têm que entender o que é que a questão está pedindo. Porque se você for calcular 60% de 27, não vai chegar no resultado que você quer, certo?
Então, primeiro passo Daí para vai, você né, tirar bem os a cálculos. interpretação de texto é fundamental, né? Isso. Isso aí, você tem que entender o que a questão está pedindo. Ela quer saber 60, qual o valor é igual a 27. Então, aqui, ó, 60% eu representei ele na forma fracionária. 60 sobre 100. Eu multiplico, né, isso pelo valor. Que valor é esse? Eu não sei qual o valor. É o valor que eu quero encontrar. Eu represento por x, certo? É igual a 27. Multiplicando aqui, ó, 60 vezes x, 60x. Igual a 27 sobre 100. Continuando, aí aqui, ó, eu já cheguei em equação. Então, para saber porcentagem, eu tenho que saber operacionar com números decimais, eu tenho que saber fração, eu tenho que saber equação, eu tenho que saber multiplicar, eu tenho que saber dividir, certo? Então, aqui, 60x é igual a 27. Esse meu 100 que está no primeiro membro da equação, lembrando que o primeiro membro é tudo que está antes da igualdade, e antes da igualdade a gente deixa sempre as incógnitas, né, que no caso é o x, e depois da igualdade a gente coloca os números. Então fica aqui 27, o 100 que está multiplicando, passa para cá dividir, que está dividindo, passa para cá multiplicando 27 vezes 100, eu tenho 2.700, não é isso? E 2.700, esse 60 que está multiplicando, vem para o segundo membro da equação, dividindo. Quando eu fazer minhas divisões aqui, ó, se eu tenho um zero aqui, esse zero, você pode eliminar para facilitar seus cálculos. E agora, eu tenho 270 dividido por 6, que é igual a 45. Então, 60% de 45 é 27. O valor que eu queria encontrar era o 45. 60% de 45 é 27. Ok? Tudo certo. Entendido essa questão? Porque assim, tem questão que vai pedir a porcentagem, tem questão que vai pedir quantos por cento é, certo? Ou a porcentagem de tal valor. Você tem que saber o que é que está pedindo em cada problema matemático. Sabe o que eu vejo assim, Érica, também, que como na sua disciplina, na verdade, são 45 questões, né? Somente de matemática. No segundo dia do Enem. Então, essas interpretações que os alunos têm que ter durante a prova, elas são fundamentais porque essas contas que você está revisando com a galera, eles já sabem, né? Ele vem com vocês durante o dia a dia, fazendo as atividades, tudo isso que você está lembrando, essas dicas. Só que, às vezes, quando ele vai lá para o Enem, parece que dá um branco, ele não sabe nem por nada vai botar um X. Dá um branco, né? Às vezes, o nervosismo, né, faz isso, né? Não sabe botar o primeiro membro, não sabe botar o segundo membro, não sabe se bota para cima, se bota para baixo, porque se divide, se multiplica. Quando eu representei aqui a minha situação problema, eu representei ele na forma algébrica, né, isso usando letras e números. Como eu representei ele aqui na forma algébrica, chegou aqui o quê? Em uma equação, a equação de primeiro grau que você estuda lá no sétimo ano. Exatamente, já morreu a porcentagem. Agora é uma questão que foi vista lá, é fundamental, né? Isso. Posso prosseguir? Bora lá. Quer ressaltar exatamente isso, dizendo, precisamos entender o que se pede na questão. Pois Kézia, como é que isso mesmo. Isso mesmo. Se você não fizer a interpretação, né, não entender o que a questão quer, você pode acabar errando. O aluno pode fazer aqui, professor, 60% de quanto é 27 e tentar calcular 60% de 27, mas não é 60% de 27. Exato. E pode ser de um determinado valor. E pode ser que nas alternativas tenha justamente... Com certeza tem. Porque se com certeza tem. Você tem lá... Esse valor, exatamente. Calculou de 60% em 27, tem o valor e ele, achando que tem acertado, marca lá e já vai para a próxima. Então veja que pegadinha, filha da mãe, mas os nossos alunos da E5 não vão cometer esse erro de jeito nenhum. E outra coisa, né? Essas questões aqui de porcentagem não é só importante para o Enem, não. Quem vai fazer concurso público, sim, porcentagem com certeza são questões de Enem, certo? E vocês sabem que matemática e língua portuguesa está presente nos concursos públicos. Exatamente.
aquelas questões de juros simples, juros compostos, né? Tem um monte de coisa. Isso, tudo envolve porcentagem. Sim. Então vamos lá. Terceira situação aqui. O valor 24 corresponde a quanto de 150? Preste atenção. O valor 24 corresponde a quanto? A quanto o quê? A quanto por cento? A gente está trabalhando com porcentagem? Então, o valor 24 corresponde a quantos por cento de 150? Veja que aqui eu já quero a porcentagem. Então, vamos lá. 24 é igual a x, que é o valor que eu quero saber, né? A minha porcentagem, dividido por 100 vezes 150. Quem é meu x? É a porcentagem que eu quero encontrar. Por isso eu coloquei x sobre 100, porque a forma aqui está na forma fracionária, certo? Representado esse percentual na forma fracionária. Então, multiplicando o x por 150, eu tenho 150x sobre 100. Você já pode eliminar os zeros aqui para facilitar os seus cálculos, certo? Então, ficou o quê? 15x sobre 10 igual a 24. A professora só inverteu aí. Não tem problema. Se eu digo assim, que 2 vezes 2 é 4, e eu digo que 4 é igual a 2 vezes 2, não é a mesma coisa? Então, é o que eu fiz aqui, certo? Eu só inverti o membro aqui das equações. Então, não alterei sinal não, certo? E agora aqui, ó, 15x é igual a 24. Esse 10 que está aqui dividindo, lembrando que a forma fracionária é sempre uma divisão, dividindo, vem para o segundo membro da equação, multiplicando, certo? 24 vezes 10, 240. 15x é igual a 240. Eu quero saber o valor de quem? X, que é o meu percentual, certo? X é igual a 240 dividido por 15. Por que por 15? Porque o 15 está aqui multiplicando, vem para o segundo membro da equação dividindo. Como você dividiu 240 por 15, eu tenho 16. E como eu quero saber que é a porcentagem, por isso eu coloquei 16 com o símbolo de por cento, certo? 16%. Entendido? Com certeza. Aí é uma forma diferente de interpretar, mas na verdade é uma sequência lógica, é isso que você está fazendo. Agora, teacher, nós temos uma boa e uma má notícia. Qual é a boa? A boa é que a galera está entendendo, tá filé demais e a aula está fluindo. A ruim é que já chegamos na metade do bate-papo. Aí, só para você se orientar no que você... certo, eu preparei aqui 10 slides, certo? Dá tempo a gente concluir e vai conversar um pouco no final. Porque eu tenho uns macetezinhos aqui que é também bem rápido, certo? Uhum. Nesse caso... É só para orientar certo, você. Certo. Depois eu posso até disponibilizar o Biratã esse slide para que eles tenham acesso, certo? E revisar em casa. Com certeza. Se você puder mandar para mim também, eu publico junto com o IGTV, que a gente já deixa livre para galera. Deixa lá, né? Exato. Então, nesse caso, eu coloquei 3 situações diferentes. Um querendo a porcentagem, um querendo saber quantos por cento de tal valor deu o resultado, né? E esse aqui eu quero saber, no caso, o percentual. 3 situações diferentes. No nível básico, né, gente? Então, vamos lá. Para quem gosta dos macetes, tem alunos meus que assim, a professora Érica, ela coloca um caminho mais longo, porque a gente poderia fazer só isso, assim, mais simples. Então, vamos lá para os macetes, principalmente na hora do Enem, que você não tem tempo de estar fazendo aqueles cálculos, né? A galera adora macete. Isso, vamos lá. Encontrando percentuais. Isso você vai fazer quando você for encontrar percentual de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ok? Só esses números inteiros. Então, aqui. Aí eu coloquei, volta a uma casa, preste atenção. Quando eu for saber, eu quero saber 20%, 10% de 200, quanto é que é? Eu disse o quê? Volta a uma casa. Então, eu pego o 200 aqui e volto uma casa. Ficou o quê? 20,0, ou seja, é 20. Não precisei fazer cálculo, né? Então, só pegar esse número aqui e voltar uma casa. 10% de 45, volta uma casa. Ó. Se eu tenho 45, minha vírgula aqui ó, está depois do 5, porque 45,00 é a mesma coisa de 45. Então, essa vírgula desloca uma casa. Ficou quem?
4,5. Então, 10% de 45 é 4,5. 10% de 37,8. Ó, eu disse o quê? Voltar a uma casa. Então, é 3,78. Isso aqui eu volto uma casa quando for 10%. E quando for 20%? Você volta uma casa, certo? Então, aqui, ó, 20% de 200. Voltei uma casa, ficou 20. 20 e multiplico por 2. Por quê? Porque é 20%, eu multiplico por 2. 20 multiplicado por 2 dá 40. Então, 20% de 200 é 40. É só fazer isso. Voltou a casa, considere que a minha vírgula está aqui no final, certo? Voltou a casa, ó. Ficou 20,0, que é a mesma coisa que 20. Agora eu multiplico por quem? Por 2. 40. Quanto é 30% de 45? Vamos voltar a casa. Eu tenho 45,0, então 45 não vai ser mais 45, vai ser 4,5. Desloco uma casa para a esquerda. E multiplico por quanto? Por 3. Se fosse por 20, seria 2, né? Então, multiplico por 3, porque aqui eu tenho 30. 4,5 vezes 3 dá 13,5. Eu quero saber 70% de 37,8. O que é que eu faço? Volta a uma casa. Volta a uma casa, fica 3,78 e multiplico por quem? Por 7, porque eu estou fazendo de 70. Multiplicar por 7, 26,46. Então, essa é uma dicasinha quando você for trabalhar com números fechados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aí você volta a casa. Quando for 10, e quando não for 10, volta a casa e multiplica pelo número que está lá representando a dezena. Ok? Tudo bem. Quem está gostando muito da aula é Dona Gostar Lisete. dessa dica? Vai ficar craque. Tá gostando, Dona Lisete, minha gestora. Thelma disse que adora macete. Thelma disse que adora macete. Thelma, pronto. Então, geografia também, está lá na cartografia, no Pois é. porcentagem. Professor Então, é só você Alexandre, multiplicar. um abraço também. Está assistindo a live também, né? Um abraço, professor. Exato. Então, qualquer coisa que eu falar aqui, vocês podem complementar, certo? Então, aqui é essa dica, né? Um macetezinho, voltar a uma casa. Mas lembrando só quando for esses números aqui fechados, certo? Show de bola. Posso prosseguir? Alguma pergunta? Deu para entender esse macetezinho? A galera adora macete, né? Com certeza. Principalmente os meus, porque assim, quando eu estou explicando, eu mostro, né, o caminho mais longo depois que eu vou para o curso. Aí, professor, por que a senhora fez isso? Porque assim, eu quero que ele entenda como é que faz o cálculo, e depois, quando já está desenvolvendo, aí a gente vai para o macete. Pois é como você me falou. Mas O nosso foco, tá certo que é o Enem agora, mas é como você falou, serve para concurso público, serve para fazer nas provas, mesmo nas provas, as avaliações normais da escola, para não se perder muito tempo, né? Serve para o dia a dia também, sei lá, pode ser que alguém precise disso no dia a dia. Isso, no dia a dia com certeza, você não vai, sempre que você vai em alguma loja, você vai comprar algum produto, tem, à vista é tantos % de desconto, não é isso? E a gente vai ver isso, tá? O aumento. Imagina você entrar no supermercado, vai ter que fazer regra de 3 para tudo, né? Não, volta a casa, lembra do número, volta a casa e multiplica o valor. Rapidinho faz o cálculo. E quando for geral, certo? Calcular a porcentagem de qualquer valor, multiplica e volta uma casa. Eu vou multiplicar esse meu valor por 3 e vou voltar duas casas. Uma casa não, duas casas, certo? Uma casa no outro. Multiplica e volta duas casas. Então, 3% de 200 vai ser 3 vezes 200, que dá 600. E volta quantas casas? Duas casas. Então, se eu tenho 600, considerando a vírgula depois aqui do 600, 10,00, deslocando duas casas sempre para a esquerda. 1, 2, eu fiquei com quem? Com 6. Multiplico, então 17% de 37. Multiplico e volto duas casas. Essa é a regra geral para qualquer valor de porcento que você queira encontrar, certo? Você multiplica os valores
e volta duas casas. Então, aqui, ó, 25% de 400. 25 vezes 400 dá 10 mil. Volta quantas casas? Duas. Então, vou eliminar 2 zeros, fica 100. E lembrando, né, que 25% de qualquer valor é você pegar aquele valor e dividir ele por 4. Então, eu poderia simplesmente aqui, quando for 25%, ó, se eu dividir 100 por 400 por 4 é igual a 100. Então, 25% é sempre a quarta parte. Você pegou aquele valor total e divide por 4. E 50% é sempre dividido por 2. É a metade do total, certo? É bom saber isso porque às vezes tem questões que falam em 50%, 25%, 75% e você já vai usando a lógica matemática que 50% é metade, 25% a metade da metade, ou o total dividido por 4, certo? E assim vai. Ok? Isso aqui é para todos os casos, certo? Então você multiplica e volta duas casas. Certo? Ó, o tempo. Se estiver rápido demais, vocês não voltem. O tempo está ótimo. Ó, nessa live de hoje, o que eu trouxe para vocês é porcentagem, como fazer cálculo de porcentagem, como calcular aumento, certo? E descontos. Então, vamos para a parte de aumento. Geralmente, em determinadas situações, né, você tem que aumentar aquele valor em 30%, em 20%, em 10%. Como é que eu faço esse cálculo? Aumento de X% de um valor A, de qualquer valor, certo? Aí aqui eu tenho uma situação, primeira situação, aumenta em 30% o valor 400. Então, digamos que você trabalha em algum comércio, o produto custa R$400 e você vai querer dar um aumento de 30%. Então, vamos lá. Esse meu 400 aqui é o 100%, né? Então, quando eu digo que eu vou dar um aumento de 30%, qual é o meu novo valor? Vai ser o valor atual, meu 100%, mais os 30%. Então, eu tenho aqui 100%, que é os meus 400, mais 30% que eu vou aumentar, certo? Quanto é que eu tenho agora? 130%. 130. Então, no caso, eu tenho que calcular 130% de 400, para eu saber quanto é que é esse valor. Então, 130% é 130 sobre 100, que é a mesma coisa que 1,3. Porque se você for dividir aqui, ó, conta os zeros, 13 vezes por 10, 1,3. Então, é só pegar o 400 e multiplicar por 1,3, que é igual a 520. Ou você pode também multiplicar por 130 e dividir por 100, como você achar melhor. Ou multiplicar por 130, voltar duas casas. Então, se você tem vários caminhos, você faz o que é mais fácil. Oi? Eu erraria talvez se eu quisesse somar com o resultado que você deu, porque ela não foi um aumento de 30%. Eu erraria, eu erraria, porque no final eu não acho que não multiplicaria o 400 vezes 1,3. Eu acho que eu somaria. Eu não vou mentir, para agradar. Você também poderia fazer o quê, Biratã? Calcular quanto é 30% desse valor e depois somar com os 400. Também chega, como eu digo, matemática tem vários caminhos. O importante é chegar o quê? No resultado. Entendi. Ok? Então aqui, aumente 8% do valor 250. Eu quero aumentar 250 em 8%. Como é aumento, eu vou fazer o quê? 100, que é o meu total, mais quanto? Mais 8%. Então eu vou aumentar esse valor quanto? Eu vou calcular a porcentagem de quanto? De 108%. 108 dividido por 100 é 1,08. Só multiplicar 1,08 pelo meu 250, eu tenho aqui 270. Isso aqui é caso de aumento. Ou você pode calcular aqui a porcentagem e depois somar com o valor que foi dado, certo? Porque não é só calcular 30% de 400. Você tem que calcular e depois tem que somar. Certo? Eu acho que meu raciocínio era esse. Era esse, você calcula 30%, a 30% desse valor dá tanto. Mas lembrando que você tem que pegar esse resultado e somar com isso. É outro caminho também, certo? Tudo bem. É um macete, né? Mas é isso aí. O importante é chegar o quê?
Chegar ao resultado. No resultado. Isso tem cara de letra C, letra Mas, C. assim, Se ficar isso no Enem, é letra C. Tem pessoas que vai assim, só faz 30% de 400, é quanto? Aí vai e diz que é tal resultado, não é, né? No caso aqui, 30% de 400 vai dar o quê? 120, não é isso? Então, dizer que é 120, não. É 120 mais 400, que é 520. Também é outro caminho. Desconto. Desconto às vezes é muito, né? Desconto de X% do valor, também gosto. Quem que não gosta de chegar, a vista é tanto. Tantos por cento, ó, quando você vai no comércio utiliza muito, né? Um valor à vista, Isso. você tem um desconto. Atrás você tem o valor normal, né? Isso então é um desconto. É fazendo o mesmo procedimento, só que em vez de somar com 100%, eu vou fazer o quê? Subtrair. Se eu quero aqui, diminua 40% no valor de 600. Ou seja, 600 menos 40%. Então, veja só. O valor é quanto? É 100, não é isso? 100 menos 40. O valor é 100, o que eu digo, o valor é 100. O total aqui, né? Esse 600 está representando o meu total percentual, né? Que é o 100%. Isso, é o valor total. 100% menos 40 é igual a 60. Então, se eu calcular 60% de 600, eu já tenho este meu valor diminuído em 40%. 60 vezes 600 dividido por 100. Ó, facilitar os cálculos. Corto esse com esse, esse com esse. 60 vezes 6, 360. Dividido por 1, 360. Então, ok? Quando for eu percebi, diminuir, é só pegar esse valor tanto no desconto quanto no acréscimo, vai multiplicar no final, é? Ó, eu acho que a maioria das pessoas podem fazer o cálculo assim, ó. Calcular 40% desse valor, Sei. certo? Depois eu pego o valor total e diminuo pelaquela porcentagem que eu encontrei. É um caminho. Ou você pode pegar, né? Então o valor total é quanto? É 100. Se eu vou tirar 40%, é só multiplicar 60% desse valor. Eu chego no 360. É outro caminho, tá? Com certeza. Aí você faz o que você acha mais fácil, mais simples. Chora aqui mais, é só a maneira de até mais desconto. Aqui é a maneira de você entender porque foi feito dessa forma, tá? Próximo aqui, ó. Diminua em 15% o valor 360. Então, se o valor, meu total, 100% menos 15, eu tenho 85%. Então, 85% de 360 vai ser igual a 306. Ou você também pode calcular 15% desse valor, aí você encontra um valor X e soma com esse aqui, e também vai dar também 306. Olha, eu vou dizer, é uma bela revisão, viu, pessoal aí, pra galera, uma bela revisão, porque tem coisa que acaba tá enferrujado. Assim, quando você não fica trabalhando, fazendo operações com isso aqui, você acaba esquecendo, né? Então, tem matemática é praticar, entendeu? Praticar. Com certeza. Questão de Enem, olha lá. Eita, essa galera questão adora. foi do Enem de 2017. Veja só como é simples, tá? Atualmente, a massa de uma mulher é 100 kg. Ela deseja diminuir a cada mês 3% de massa que possuía no mês anterior. Suponha que ela cumpra a meta. A sua massa em quilograma daqui a 2 meses. Ó, digamos que eu peso 100 quilos, que eu não peso, tá? Digamos que eu peso 100 kg, a minha massa é 100 kg. Eu tenho uma meta a cumprir. Qual é a meta? A cada mês, perder 3%. 3%. Depois de 2 meses, eu vou estar pesando quanto? Aí tem a alternativa, 91 kg, 94, 94,9, 94,33, 96,91. Então, vendo essa situação aqui, o aluno pode fazer o seguinte, Biratã, que a maioria faz isso, ó. Ele vai perder 3% no mês, mais 3% no outro, 6%, eu vou calcular 6% de 100,
e vou dar o resultado, vou lá marcar o 94. Olha, Eu mas marcaria. não é assim. Marcaria 94. Eu pagar calcularia, 3% no eu mês de calcularia novo. 6%, com certeza. De 100. Com certeza. Ah, mas é o Bonito. seguinte, presta Marcaria atenção. bonito mesmo. Pense. Ó, ela está lá como resultado, certo? Se você calcular 6%, mas não é 6%. Veja só, se hoje eu peso, eu fui lá na balança, minha massa é 100 quilos. Daqui a 30 dias eu vou perder 3%. 3% de 100 vai ser quanto? No caso que eu trabalhei com diminuição, né? Sei. Com desconto. Vezes 97%. Mas como é 100, a gente sabe que 100, 3% de 100 é 3, né? Então eu vou estar com 97 quilos com 30 dias. Mas aí eu vou perder mais 3%. Então 97 vezes 3% que eu vou chegar na minha resposta, que é a letra C. Então, calculando aqui, nessa questão, professor, trata de um desconto sucessivo. Porque você perdeu 3% e depois mais 3% daquele novo valor que você perdeu, certo? E se você fosse fazer o cálculo de 6% de 100, você não chegaria ao resultado correto. Então, eu fiz aqui, ó. Como meu 100 é o total, 100 menos 3%, fazendo o cálculo como eu vinha fazendo antes, é igual a 97, né? 97% de 100, 0,97, vezes 100, que dá 97 quilos. Então, no primeiro mês eu estou com 97 quilos. Então, eu vou perder mais 3%, mais 3% de quem agora? De 100 não, de 97. Então, você pode até desconsiderar essa regra aqui, certo? E fazer como a gente vinha fazendo. Multiplico por 3 e desloco duas casas. Veja que coisa interessante. Nessa questão, como ela foi para o Enem, e a gente tem que ter pelo menos 3 minutos por questão, fora marcar bolinhas e tudo mais, veja que ele foi esperto, o cara que elaborou isso, que botou apenas por 2 meses. Mas eu imagino uma questão dessa, por exemplo, o valor de um automóvel, ou um valor de um carro, e que ele desse desconto de 3% de 10 prestações no final de um ano. Maria. E aí, o cara ia fazer 10... Mas aí já vai para juro composto, né, professor? Aí, exato, aí vai entrar naquele jurozinho, né, que tem de desconto, vai pela taxa de desconto, o tempo, né, aquilo ali. Isso. Aquilo eu lembro, mais ou menos. E envolve também porcentagem. Aí eu estava dando uma analisada nas questões de Enem, é sempre assim, sabe? Questões às vezes num gráfico, traz um valor para você calcular o percentual daquele valor. Muita atenção, galera. Inclusive, professor, eu estou com material aqui de matemática que eu vou compartilhar com você, para você compartilhar com os alunos do terceiro ano e deixar aí também no seu Instagram, que tem bastante questões, eu vou até apresentar aqui para vocês, de Enem, que vocês podem usar aí para praticar, dividido por conteúdo, certo? E também eu tenho mais de 1000 questões aqui das provas dos últimos 10 anos. Então, o material tem para vocês responder. Não precisa nem estar baixando prova, não, que eu já vou deixar o material para vocês, tá? Olha o brinde da live de hoje. Elisé tá adorando. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Rapidinho, já deixei aberto. Ó, esse material aqui que eu vou deixar para vocês, disponibilizado, vou passar para o professor, e o professor está responsável em passar para vocês, tá? É um caderno com questões de Enem, do ano de 2009 a 2019. Ele tem um total de 1.125 questões e todas elas com gabarito. Você pode fazer, né, calcular, porque matemática você tem que praticar. Tem que treinar, então, não tem como correr. É só questão de porcentagem, não. Questão de matemática de ensino médio, certo, gente? Mas é bom vocês darem uma analisada nessas questões, porque você vê o que é que ele pede sempre nos Enem, tá? Ele muda o contexto, mas você sempre vê. Não é à toa que a gente está conversando sobre porcentagem, porque é um dos conteúdos que mais caem na prova, né? Isso, com certeza. Não é só na então, prova de matemática. Aqui, certo? Esse caderno aqui, ele é bem... Já está tudo separado, certo? Inclusive, professor, acho que tem de biologia, depois eu passo para o senhor também, que eu só baixei matemática. É fogo, assim o coração não aguenta, isso aqui é bom. Tá. Aí tem questões aí para você
analisar como é que é a prova do Enem, como são as questões nos últimos 10 anos aí, certo? É material com força para vocês ficarem nessa quarentena e dizer, eu não tenho o que fazer. Tem sim, tem questões para resolver, certo? Esse material muito bom. E também... Vão sair craque em matemática, galera. E também tem esse outro material aqui, tá? Esse outro material, deixa eu só colocar aqui no índice dele. Também são questões de Enem, só que ele separa por conteúdo, certo? Você vê aqui questões de lógica, está na página 10. Questões de ângulos, está na página 22. Já separado por conteúdo, para vocês verem como é que o Enem pede essas questões, o nível das questões, separado por conteúdo, certo? Olha lá, está bem dividido já por conteúdo. Também vou deixar disponibilizado e aí material vocês têm para trabalhar, certo? Ó, essas questões aqui envolvendo números, operações básicas, e tem as questões de Enem que trabalhou com essas temáticas. Professor. Ok, professor? Eu olhei no horário. Oi, falta 7 minutos para as 4. Pois é. Perguntas, vamos lá, perguntas. Galera... O slide que eu preparei, eu finalizei, né? Eu trabalhei a questão da porcentagem, como fazer os cálculos, aumento, desconto. A galera que estava aqui, que deu pra... estava dando uma olhada, assim, achou muito pertinente, principalmente os macetes, né? E as dicas que você deu em relação a usar essa questão de porcentagem. Dona Elisete aqui, babando, a professora é top. Diz ela, a professora que ela mais ama a Érica, diga ela, se ela confirma. Essa coordenadora não é fácil não, viu, Dona Elisete? Dona Elisete está me devendo pamonhas, viu? Tá certo. Então, Já o professor Josinaldo também, um abraço. Um abraço, professor Josinaldo. Eu vou disponibilizar para vocês esse material, certo? Para o professor Biratã, para que ele disponibilize aí nos grupos do terceiro ano e deixe também aí na live, né? E também o PDF, o slide que eu trabalhei com vocês na live de hoje. Para ficar com mais um suporte para vocês. Maravilhoso, okay? maravilhoso. Caiu o fone. Espero que tenha aí atendido os desejos de vocês em relação à porcentagem. Bem, Érica, eu só tenho a agradecer. Qualquer dúvida, Eu só tenho a agradecer. Pela presença. Faça suas considerações. Agradeço a galera também, que o pessoal também está participando. Eu não estou vendo quem está presente, né? Porque a câmera está invertida aqui para o lado, mas um beijo para todos que ficaram até o final, né? Obrigada por assistir a nossa live. E quem não assistiu vai ter a oportunidade, né? Que o professor vai deixar salva lá. Um abraço, dona Elisete. Obrigada, professor Biratã, pelo convite. Certo? Eu espero ter atendido a expectativa de vocês. E um beijo para todos. Valeu, professora, e até a próxima, viu? Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Pois bem, galera, essa foi a participação da professora Érica, né, de matemática, dando aí várias dicas sobre porcentagem. Não é à toa que porcentagem está dentro dos conteúdos que mais caem no Enem, na prova de matemática. É um conteúdo fácil, mas é como a gente estava discutindo aqui, né, a questão dos professores. É uma prova extensa, é uma prova cansativa, e as questões, geralmente, elas não são tão difíceis. Agora, o cansaço contribui muito para isso, né? Então, meus queridos alunos, os candidatos aí à questão do Enem, que vai fazer, aos ex-alunos também, alunos também de outras escolas, se atentem muito a isso, ao tempo, porque as questões não são tão longas na sua resolução, mas muitas vezes requer de você um tempo adequado para fazer os macetes, não perder muito tempo com os cálculos, né? Mesmo porque também no dia da prova de matemática tem de ciências da natureza e suas tecnologias. Portanto, eu agradeço a todos vocês, desculpe um pouco a questão da voz, é porque mudança de clima é complicado, e aguardo vocês no próximo bate-papo, que vocês vão adorar a surpresa, certo? Tem professores maravilhosos que vão estar com a gente ainda no mês de julho. Érica, ela abriu com chave de ouro no mês de julho as nossas lives. Um abraço a todos que fazem também a ECIT, Dr. Antônio Batista Santiago, a 12ª Gerência Regional de Ensino, na pessoa de Dona Fabiana. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, galera. André, você é o cara. Tchau, tchau, valeu, povo.